Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31, o seguinte: Dizia Jesus, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Meu irmão, minha irmã, Jesus disse que para sermos verdadeiramente seus discípulos, depois de haver crido nele, precisamos permanecer em sua palavra. Mas de que palavra Jesus está falando? Ele está falando de seus ensinos, de suas afirmações sobre si mesmo. Está falando sobre a vida, está falando sobre o nosso próximo e até mesmo sobre as palavras que ele não pronunciou. Aquelas palavras presentes em suas ações, em sua maneira de lidar com a vida e com as pessoas. Isso fala muito alto. Jesus disse muitas palavras sem pronunciá-las. A palavra de Jesus é o coletivo de suas inúmeras palavras. Será que estamos ouvindo-as? Eu creio que não. Há muitas para as quais nós somos surdos e precisamos da ação do Espírito de Deus que nos veio enviado para nos guiar em toda a verdade. Nós precisamos ser livres dessa surdez de coração. Uma surdez que nos torna apegados ao que já ouvimos e que nos impede de ouvir qualquer outra coisa. Uma surdez que nos faz orgulhosos de permanecer os mesmos, de não mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim. Quando só há uma maneira verdadeira de permanecermos nas palavras de Jesus, ou seja, mudando. Eu faço questão de repetir: se queremos permanecer na palavra de Jesus, se queremos viver como Ele nos orienta, nós precisamos mudar. Sem mudança, jamais permaneceremos. E isso pode ser um problema muito sério, especialmente para nós que temos uma longa trajetória na vida e desde cedo recebemos o ensino cristão e vivenciamos o ambiente da comunidade de fé, pensando que só precisa mudar quem chega para a igreja agora recentemente. Nós ignoramos que nós, a igreja, precisamos mudar. Jesus falou, Lucas 8:8, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele também disse em João 16:12, tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não podem suportar. Tudo isso dito aos primeiros discípulos chega até nós e nos encontra exatamente como eles. Nós temos as dificuldades que eles tinham também. Para eles, Jesus jamais diria muito do que disse. Para nós, não cremos que ele possa dizer algo que contraria aquilo a que tanto nos acostumamos a ouvir. E assim, vamos tocando a vida. Mas nós precisamos do Espírito para nos fazer capazes de ouvir o que ainda não aceitamos ouvir. As palavras de Jesus são, na verdade, respostas à vida. Elas transmitem valores, restauram pessoas. Elas estão sempre se manifestando novas e renovadas para o mundo, para as dores e para as crises humanas de cada tempo, de cada época, para os dilemas sociais, para as famílias e para os seus desafios, para a infância, para a adolescência, para a juventude, para a vida adulta e também para a velhice. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos ter o nosso ouvido capaz de ouvir e ir adiante. Mas nós costumamos nos fixar e confundimos surdez com permanência, nos desviamos e continuamos errando. O pior engano é aquele que vem fortalecido pela convicção de que nós estamos certos, pois isso nos impede a reflexão, nos impede as perguntas, os questionamentos e nos ensurdece para ouvirmos. Ainda não ouvimos toda a palavra de Jesus. Nós não temos toda a resposta para a vida. Nós precisamos ouvir. Humildade, disposição para pensar, coração aberto para considerar
e, sobretudo, dependência constante do Espírito Santo, tudo isso pode nos livrar do desvio fatal de abandonar a palavra de Jesus, enquanto acreditamos estar justamente nos apegando a ela. A palavra de Jesus é viva e eficaz. E Jesus é a própria palavra de Deus. A sua palavra jamais se resumirá ao que alguém já foi capaz de dizer sobre ela. É a mesma e é sempre nova, tendo sempre algo novo para ofertar vida e salvação ao ser humano. Não importa o lugar, não importa a condição social, a condição financeira, não importa o tempo. A palavra do Senhor é viva e eficaz e traz vida às nossas vidas. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Um grande abraço.